Olá, ouvintes do canal Professora Gisele Mendes, do YouTube. Eu sou a professora Gisele Mendes de Carvalho, da Universidade Estadual de Maringá. E hoje, no nosso bate-papo penal, a gente tem a honra e a felicidade de receber a professora Flávia Siqueira Cambraia, da Faculdade Mackenzie de São Paulo. Ela que é doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais e é a nossa convidada de hoje para discutir um pouco sobre o consentimento e autonomia do paciente no direito penal. Vamos dar as boas-vindas, então, à professora Flávia. Olá, professora Flávia. Olá, professora Gisele, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada, Flávia. Seu tema é super interessante. Então, para a gente começar a introduzir o pessoal aí do bate-papo no tema, eu queria perguntar como você escolheu esse tema do consentimento do paciente no direito penal, Flávia? Então, na verdade, a escolha do tema da minha tese de doutorado, ela teve a ver com um pouco de algumas questões que eu estava estudando antes de iniciar o doutorado, e ela se vinculou a um incômodo com uma postura tradicional da doutrina brasileira, que é uma postura Sim. paternalista, Uhum. que afasta o paciente do domínio do seu corpo e, principalmente, a meu ver, né, esse incômodo se vincula à existência do parágrafo 3º do artigo 146 do Código Penal, que trata do crime de Uhum. constrangimento ilegal, e lá está dizendo, né, que o médico poderia intervir sem consentimento do paciente, nos casos em Uhum. que há risco para a vida. Quando eu fui analisando a doutrina sobre essas questões de recusas de tratamento e autonomia do paciente, eu notei que a doutrina amplamente majoritária no Brasil ainda fundamenta a legitimidade das intervenções médicas nos corpos dos pacientes, no exercício regular de direito ou no estado de necessidade, fundamentando, então, essas posturas eminentemente paternalistas. Então, a partir desse incômodo, eu quis estudar a figura do consentimento, principalmente os fundamentos da ideia de autonomia, para tentar traçar um modelo de tratamento dogmático dessas intervenções, né? Então, assim, o que atribui legitimidade para as intervenções médicas nos corpos das pessoas? Será que é mesmo um direito de profissão do médico, que pelo simples fato de ser médico agora tem o direito de sair intervindo nos corpos das pessoas? Ou será que isso deriva sempre de uma concessão do paciente, né? Que é o consentimento. E aí se desenvolveu toda a ideia, né? Muito legal, Flávia. Você fez uma instância de doutorado na Alemanha. Queria que você comentasse, então, a influência da teoria da imputação objetiva nesse seu tema. Então, eu fiz, na verdade, o período sanduíche em Augsburg e depois as instâncias de pesquisa em Berlim, né, com o professor Uhum. Luiz Greco. E, na verdade, a imputação objetiva, eu não trato do consentimento dentro da imputação objetiva, porque eu acabei desenvolvendo uma ideia de bem jurídico, quase que uma ideia de bem jurídico bidimensional, que é todo bem jurídico individual vai ser sempre integrado pela autonomia. E com essa visão, então, eu chego à conclusão de que, quando há consentimento, sequer há lesão ao bem jurídico. Se eu adoto aqui uma postura de um conceito de resultado normativo, eu nem chego, na verdade, tanto na análise da imputação objetiva. Mas, como até a gente estava conversando antes, toda vez que eu tenho uma intervenção médica, além de haver o consentimento no resultado, então, assim, além de haver o consentimento no corte do bisturi, na retirada daquele órgão que eu desejo que seja retirado, né? Enfim, tudo aquilo que eu realmente desejo que seja feito, Uhum. além disso, há também um consentimento no risco. Então, por quê? Porque aqui o médico ele vai me explicar todos os riscos daquela intervenção que eu desejo, eu vou consentir naquela intervenção, e se porventura aquele risco vier se concretizar, ele não vai poder ser imputado ao médico. E aí vem a relevância da teoria da imputação objetiva, que isso seria uma heterocolocação em perigo consentida. Então, acaba que, no final das contas, toda vez que eu tenho uma intervenção médica, principalmente uma intervenção que possui riscos, né, riscos consideráveis ou riscos relevantes, eu sempre vou ter consentimento no resultado, todos aqueles resultados desejados,
Então, o implante mamário, a retirada do rim, enfim, tudo aquilo que está inegavelmente vinculado à intervenção, e também uma heterocolocação em perigo consentida, de modo que se o risco esclarecido pelo médico viesse concretizar, afastaria-se a imputação. Mais ou menos essa a ideia. Excelente, excelente. Bom, Flávia, existe uma discussão filosófica, né, que você também traz no seu livro, que trata a respeito do paternalismo, essa figura paternal, né, de superioridade do médico em relação às tomadas de decisão do paciente, que você bem aborda na sua tese de doutorado. Então, eu queria que você comentasse a influência e essa posição antipaternalista que você toma em relação ao consentimento do paciente. Acaba que eu sou até... Ontem eu estava fazendo também uma live, né? Só discutindo questões de... Inclusive, eu lembrei muito de você Legal. ontem. E eu estava discutindo justamente essas questões sobre o paternalismo, distanase, enfim. E, bem, eu me perdi, na verdade, no que eu estou falando. A questão do paternalismo e do estado de necessidade, que você trabalha bem legal na sua tese. Tá. Não eu sei. Eu não sei por que eu estava fazendo o link com a entrevista de ontem, que tinha alguma coisa que eu lembrei de você, eu ia falar de você. Eutanásia. Era, mas agora eu esqueci o link, que tinha um link mó bom, mas acho que o cérebro... A gente faz mais bate-papos penais, então. Desculpa, mas você vai dar uma editadinha, né? Então tá tudo certo. Tá ótimo. Bem, então, a questão do paternalismo médico, na verdade... Aqui, toda a minha tese ela foi estruturada justamente no sentido de refutar essa ideia, esse fundamento paternalista de que o Estado tem o direito sobre os corpos das pessoas. Então, na verdade, a maior parte, assim, boa parte da minha tese é justamente o fundamento filosófico da ideia de respeito à autonomia, e eu sou até muito liberal, muito autonomista, em até alguns pontos meio controversos, por exemplo, referentes a consentimento em intervenções não indicadas. E no final das contas, quando a gente trata isso dogmaticamente, então, se eu refuto essa posição de superioridade do médico em relação ao paciente, se eu refuto essa relação assimétrica, e eu digo que o médico ele não tem um direito sobre o corpo do paciente, nem a sociedade, nem o Estado, mas que é só o paciente que, com base na sua autonomia, no seu direito de viver segundo a sua própria concepção de vida boa, né? Se é só ele que pode determinar o que acontece com o seu próprio corpo, como que a gente traduz isso dogmaticamente? Eu vou chegar à conclusão que, somente o consentimento real, ou 2, o consentimento presumido, poderia legitimar as intervenções médicas nos corpos dos pacientes, não mais um exercício regular de direito ou um estado de necessidade. Por quê? Porque a autorização do médico de intervir no corpo do paciente sempre depende do seu consentimento real, né? Então, da sua vontade livre de se submeter àquela intervenção. Se eu tenho uma situação em que o paciente não tem condições fáticas de consentir, que pode acontecer, ele pode chegar desacordado no pronto-socorro, por exemplo, aí a decisão ela sempre tem que estar orientada pela sua vontade presumida. Então, com base na figura do consentimento presumido, que é até pouco discutida aqui no Brasil, né? Aqui, na grande maioria das vezes, quando se fala, um paciente que chegou desacordado do pronto-socorro, o que autoriza o médico a intervir no corpo dele? A grande maioria das pessoas vai falar que é o estado de necessidade. No entanto, o estado de necessidade, ele sempre... primeiro que o estado de necessidade, a meu ver, ele pressupõe conflito entre interesses de pessoas diversas. Né? Por quê? Porque, no final das contas, o estado de necessidade, ele trata do conflito sob uma perspectiva externa daqueles indivíduos envolvidos. É o que os alemães chamam de perspectiva de uma águia, né? O estado de necessidade, você avalia o conflito sob a perspectiva de uma águia. Então, a ponderação entre esses bens, entre esses interesses, é sempre uma ponderação objetiva, que leva em conta
valores gerais da sociedade. Ao passo Sim. que toda vez que eu estou falando de conflitos entre bens intrapessoais, ou seja, conflito entre interesses de uma mesma pessoa, eu só vou poder tomar decisões com base no consentimento presumido, ou seja, decisões orientadas pela vontade subjetiva, né, pela vontade daquele indivíduo, daquele sujeito. E isso muda completamente a forma como a gente vê essas intervenções, porque no final das contas, se a gente admite a tese do estado de necessidade, por exemplo, eu poderia dizer que, ainda que a gente reconhecesse que, por exemplo, um paciente testemunha de Jeová teria o direito de recusar uma transfusão de sangue enquanto ele estivesse lúcido, a partir do momento em que ele não mais pudesse protestar, então, que ele tivesse desacordado, o médico poderia, estado de necessidade. Qual que é o valor geral da sociedade? Vida sempre vale mais. Então, poderia atuar intervir. Exatamente. Então, é mais ou menos nesse sentido. Muito legal, Flávia. Nem precisa dizer que a gente adora esse tema, né, ligado à disponibilidade da vida. Então, queria te agradecer muito mesmo por essa entrevista de hoje, te convidar para novos bate-papos penais aqui no canal, porque tem muito assunto ainda para a gente tratar, viu? Muito bom. Muito obrigada, professora Gisele. Para mim é uma honra. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes para trocar essas ideias. Certamente. Obrigada, minha querida. Até a próxima e agradeço aos ouvintes também. Obrigada, gente. Um abraço.